Olá, tudo bem? Bom dia para você, para toda a sua família. Que Deus abençoe você, que você tenha uma ótima segunda-feira. E mais uma vez nós estamos juntos para estudarmos a palavra de Deus, que é o pão de cada dia, o maná da esperança para nós, dentro do programa do Reavivados por Sua Palavra. Convido a todos vocês a pegarem as suas Bíblias para juntos nós abrirmos e assim estudarmos a palavra do Senhor. O estudo de hoje vem do Salmo 99 e o título desse salmo é O Aspecto do Trono de Deus. Então, antes de nós começarmos a leitura, convido vocês a uma rápida oração. Pai que habita nas alturas dos céus, muito obrigado, Senhor Deus, pelo amanhecer de um novo dia. Que o Senhor possa abençoar os teus filhos aonde eles estão e que nesse momento nós possamos juntos estudar a tua palavra e o teu Santo Espírito possa iluminar a nossa mente para que possamos compreender e assim colocar em prática. Querido Deus, abençoe os teus filhos, o teu povo em toda a face da terra, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos então à leitura do Salmo 99. Esse Salmo 99 aqui, ele está dentro da categoria de outros salmos, que vai falar muito da realeza, vai falar muito da majestade de Deus. Então nós vamos entrar mais ou menos nesse aspecto. Dentro da categoria dos salmos reais aqui, nós estamos estudando vários salmos que falam muito da realeza de Deus, tá? Então vamos lá. Reina o Senhor, tremam os povos, ele está entronizado acima dos querubins. Abale-se a terra, o Senhor é grande em Sião e está exaltado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque ele é santo. Vai aparecer aqui 3 vezes a expressão, ele é santo, ele é santo. Quero parar aqui nesses 3 primeiros versos e tirarmos aqui uma primeira lição. A primeira lição que nós podemos tirar desse salmo é: Deus tem um trono, Deus tem um trono magnífico. O trono de Deus, ele é magnífico. O trono de Deus, do Deus Todo-Poderoso, ele está acima de todos os querubins. Então, quando ele está falando que o trono de Deus está acima de todos os querubins, ele está falando que Deus é quem criou todos os anjos. E por Deus ter criado todos os anjos, todas as criaturas, a terra fica abalada, porque Deus é o Criador. E se Deus é o Criador, o trono de Deus, ele é magnífico. Ele criou todas as coisas. Ele é o Senhor, ele é grande em Sião, mas ele também está sendo exaltado no meio de todos os povos. E aí ele diz, então, celebrem eles o teu nome. Queridos, quando a Bíblia vem dizer aqui, para celebrar o nome de Deus, é para nós celebrarmos o caráter de Deus. O caráter de Deus é imutável. Por isso que o trono de Deus, ele é magnífico. Por isso que o trono de Deus, ele é o trono do Todo-Poderoso. Sabe por quê, queridos? Porque o caráter de Deus, ele é imutável. E se o caráter de Deus, ele é imutável, quem é que governava o povo de Israel? Queridos, apesar de Moisés ter sido líder do povo de Israel, quando a arca da aliança estava ali, era a arca que determinava os momentos que eles tinham que sair, os momentos que eles tinham que marchar, o momento que eles tinham que parar. Era a arca de Deus que governava o povo de Israel ali no deserto. E a arca da aliança também vai governar o povo de Deus, porque ela estava entronizada dentro do templo. Apesar de toda a dinastia de Davi estar governando o povo de Deus, em nenhum momento foram eles que governavam. Quem governava era Deus através de grandes homens. E se esses homens eram homens tementes a Deus, a nação era uma nação temente a Deus. Mas se esses homens não fossem tementes a Deus, se esses reis não fossem homens tementes a Deus, a nação caía em pecado. Então é muito importante que a liderança, aquele que é liderado, aquele que tem, aquele que governa, aquele que lidera um povo, ele seja um instrumento de Deus, porque ele não está no controle. Quem é que está no controle? É Deus. Então, esse líder, ele deve ser um homem temente a Deus. É isso que Paulo vai dizer lá no livro de Romanos, no capítulo 13 ali, quando Paulo vai dizer ali a respeito dos governantes, as autoridades, todas elas que são colocadas no poder. Deus é quem governa através desses homens. Então, queridos, se esses homens não são pessoas tementes a Deus,
o país, aquele que eles estão liderando, vai cair, queridos, vai ser derrubados. Então nós precisamos orar pelos nossos governantes. E você que lidera a sua casa, você também deve ser uma pessoa temente a Deus. Porque não adianta você orar pela liderança do nosso país e você não liderar nem a sua própria casa. Então, nós que estudamos a palavra de Deus, temos que entender que o Deus Todo-Poderoso, Ele quer governar a nossa casa, Ele quer governar a nossa família. Quando nós temos uma família sólida, uma família que tem um Deus Todo-Poderoso que governa ela, pode ter certeza que teremos uma sociedade governada por Deus. Agora, a segunda parte desse salmo diz assim: ele tem um trono justo, verso 4. És rei poderoso, que ama a justiça. Tu estabelecesses o direito, executa o juízo e a justiça em Jacó. Exaltem o Senhor nosso Deus e prostrem-se diante do estrado de seus pés. O Senhor é santo. Mais uma vez aparece aqui a expressão o Senhor é santo, como no verso 3. O que a Bíblia está dizendo para mim? Deus não se corrompe. Deus, ele é santo. E aí ele vai dizer, sede santo, porque o vosso Deus é santo, lá no livro de Levítico. Agora, queridos, o trono de Deus é um trono justo. Deus não comete equívocos. Deus não fala uma coisa de manhã e à tarde ele fala outra coisa. O povo de Israel deveria entender que o Deus Todo-Poderoso é que estava governando, ele é o Deus Todo-Poderoso do céu, mas ele também tem os seus pés, a terra como estrado dos seus pés. Agora, deixa eu explicar uma coisa muito interessante para vocês. Lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 9, verso 18, no trono de Salomão, é muito interessante que você vai ver lá a expressão, tinha lá um estrado, aonde Salomão, aonde os visitantes que se aproximavam ali do trono de Salomão, eles tinham que se curvar, tinham que se ajoelhar ali. Então, o que isso significa para nós? Se Deus tem o seu trono no céu, mas tem os seus pés na terra como estrado dos seus pés, querido, sabe o que a Bíblia está dizendo para mim e para você? Nós fomos criados para uma única coisa, para se reverenciar diante da justiça de Deus, para se reverenciar diante desse Deus todo-poderoso, desse trono magnífico, desse trono de justiça, porque foi para isso que nós fomos criados. Eclesiastes, capítulo 12, eu quero ler com vocês, aqui o livro de Eclesiastes, no capítulo 12, aqui no versículo 13, livro de Eclesiastes, capítulo 12, verso 13, diz assim: de tudo o que se tem ouvido, a conclusão é esta: tema a Deus. E a palavra aqui, temer a Deus, é se reverencie diante de Deus e guarde os seus mandamentos. Observe, não há como você guardar os mandamentos de Deus se você perder o temor ao Senhor, se você perder o sentido do porquê que você existe. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever, é a obrigação de cada pessoa, de cada ser humano. Foi para isso que Deus nos criou, queridos. Deus nos criou para que a gente possa reverenciar o seu nome. Agora, queridos, lá na base do trono, o trono de Deus, ele é todo poderoso, ele é magnífico, mas o trono de Deus, ele é um trono de justiça. E Deus não falha, Deus não erra, queridos. E então podemos confiar no caráter imutável desse Deus Todo-Poderoso. É muito interessante que quando a gente vai ali para a questão dos reis terrenos, isso era um costume da época deles. O visitante tinha que chegar ali no estrado que tinha próximo ao trono do rei e se reverenciar. E quando a Bíblia vai dizer para mim que Deus tem um trono no céu, mas ele está com os seus pés, a terra é estrado dos seus pés, a Bíblia está falando que toda a terra deve se reverenciar diante de Deus. Queridos amigos, sabe por que a terra está padecendo, o mundo está padecendo, a humanidade está padecendo? Porque perderam o temor ao Senhor, fazem pouco caso do nome do Senhor, colocam o nome do Senhor nessas músicas mundanas, colocam o nome do Senhor nas festas de carnaval. Queridos, a raça humana, os seres humanos, estão pagando porque não se reverenciam diante do Todo-Poderoso. Você que está me ouvindo hoje, você que está aqui
na leitura da palavra de Deus, estudando a palavra de Deus comigo. Nunca, jamais perca o temor ao Senhor, porque o temor do Senhor, Salomão vai dizer, ele é o princípio da sabedoria. Vamos então para a última parte, que diz assim, nos versos 6 em diante, até o verso 9. Moisés e Arão, entre os sacerdotes, e Samuel, entre os que invocam o nome do Senhor, clamavam ao Senhor e ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem, e eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondeste, ó Senhor nosso Deus, foste para eles Deus perdoador, ainda que os tenha castigado por seus atos. Exaltem o Senhor nosso Deus e prostrem-se diante do seu santo nome, porque santo é o Senhor nosso Deus. 4 vezes aparece Deus é santo, Deus é santo, Deus é santo. Queridos amigos, no tempo de Moisés ali, as pessoas não podiam se aproximar da tenda da congregação, não podiam se aproximar ali do lugar santo. Só o sacerdote podia. Mas, queridos, depois que Jesus veio aqui, a esse mundo, Deus veio mostrar para nós, através de Jesus Cristo, que todo pecador, todo aquele que confessar os seus pecados, ele pode se aproximar do trono da graça e encontrar ali aconchego para a sua alma, aconchego para o seu ser. Queridos amigos, Jesus Cristo veio abrir um caminho, uma porta que ninguém fecha. A porta que Jesus abriu, ninguém fecha. E essa porta é a porta da graça, mas vai chegar um momento que ele vai fechar a porta da oportunidade. Aqueles que hoje não quiserem se aproximar desse trono magnífico, desse trono de justiça, e agora um trono de graça. Queridos amigos, se você hoje não quer se aproximar pelo temor ao Senhor, um dia a raça humana, todos, lá em Filipenses 2, 6 até o verso 9, 8, 9 ali, a Bíblia diz que todo joelho um dia vai se dobrar diante de Deus, diante de Jesus, porque ao nome dele, porque Jesus veio a esse mundo, ele se esvaziou, ele deixou a sua divindade, veio aqui a este mundo, padeceu, queridos, venceu aonde Adão falhou, para provar, para mostrar para a raça humana que uma porta agora está escancarada, uma porta agora está aberta para que todos possam se aproximar do trono da graça, queridos. Então se aproxime. Hoje Deus está falando, se aproxime. Apesar do trono ser magnífico, o trono ser o trono de justiça, ele é o trono da graça. Mas, queridos, o salário do pecado, Romanos 6, 23 diz, o salário do pecado é a morte. Ponto. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, queridos amigos, o salário do pecado é a morte. Se eu não tenho mais o temor ao Senhor, se eu perdi a reverência ao nome santo de Deus, se eu não mais dou valor ao nome sagrado do Deus Todo-Poderoso, como é que eu posso dar valor? Como é que eu posso me reverenciar diante de Deus? Aceitando Ele como seu Criador, como seu Redentor e entregando a vida ao Senhor através do santo batismo, mostrando publicamente para todos que você aceitou Jesus como seu Salvador, como seu Redentor. Então, queridos, não basta apenas falar que você teme a Deus. Você tem que demonstrar. Todos nós precisamos dar demonstração disso. E depois que isso acontece, aí então podemos nos aproximar do trono da graça. Depois que confessamos os nossos pecados, depois que nós então entregamos a vida ao Senhor, e Ele agora passa a ser o nosso advogado, segundo o livro de 1 João, capítulo 2, verso 1. Depois que Ele é o nosso advogado, aí então eu posso me aproximar do trono da graça. E quando eu me aproximo, Paulo vai dizer aqui a carta que ele escreve aos Hebreus, capítulo 4, eu quero ler para vocês, para nós finalizarmos o estudo de hoje. Hebreus, capítulo 4, Paulo diz aqui, 4, nós confiamos aqui que é Paulo que escreveu, Hebreus, capítulo 4, verso 14, diz assim, tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus. Por que ele adentrou os céus? Porque ele venceu. Porque ele morreu na cruz, ele ressuscitou e está no céu como um vencedor. Então ele adentrou aos céus. Conservemos firme a nossa confissão.
confesse, professe o nome de Jesus, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, ele abriu as portas e ele disse: se aproximem do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Queridos, a palavra aqui, misericórdia, ela vem da palavra miserável. Sabe quem nós somos, queridos? Nós somos miseráveis. E Deus oferece agora para cada miserável, para cada um de nós que nascemos neste mundo cheio de pecado e que vivemos uma vida de pecado. Deus diz: se você confessar os seus pecados, se você me aceitar como seu Salvador pessoal e publicamente confessar a todos que eu sou o seu Deus, a porta está aberta para você se aproximar do trono da graça. E quando nós nos aproximamos, podemos abrir o nosso coração como um amigo. Queridos, hoje a mensagem de esperança é: filho querido, Deus está dizendo, a porta ainda está aberta. A porta do trono da graça ainda está aberta. Mas vai chegar um momento que essa porta, essa graça, ela vai terminar, queridos. Hoje Deus oferece a mim e a você a salvação. A salvação, para mim, para você, parece que é de graça, mas ela não foi de graça. Jesus veio a esse mundo e morreu para que a porta pudesse ficar aberta para nós. Então, queridos, tome essa palavra de esperança para você. Se aproxime hoje do trono da graça. Confesse os seus pecados. Aceite Jesus como seu Salvador. E se você ainda não é batizado, se ainda você não desceu as águas do batismo, o que você está esperando, querido amigo? Faça hoje a sua entrega ao Senhor. Confia nele. E assim que tudo isso passar, peça ao pastor da igreja adventista para que batize você. E aí então o seu nome vai para o livro da graça. E a porta fica aberta para que você possa se aproximar do trono da graça e receber a misericórdia em tempo oportuno. Hoje é esse tempo oportuno. Que Deus abençoe você e que você não tarde em tomar essa decisão, porque todas as coisas que está acontecendo no mundo está dizendo que Jesus está voltando. Então entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, tome essa palavra de esperança hoje para você, meu querido amigo. Em nome de Jesus, eu te suplico. Amém.